Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da sua rotina de estudos. Vamos continuar nossas aulas com a videoaula de hoje, né, a segunda videoaula dessa semana. Continuando o assunto interações gênicas, hoje vamos falar um pouquinho sobre epistasia, que é um caso específico, peculiar, de interação entre genes. Ela ocorre quando um dos genes que estão envolvidos na expressão de uma característica, ele acaba dominando sobre outro, mesmo que seja o outro gene lá na outra região dos cromossomos. Então, lembrando, todos os casos de interação gênica são quando dois ou mais genes, né, são envolvidos na expressão de um fenótipo, e a epistasia é quando um desses genes ele acaba influenciando na expressão ou não do outro. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro durante a aula, como que eles fazem isso, como que influencia no outro. Mas tem um exemplo que eu acho muito interessante, muito didático, que é esse caso aqui, ó. Então reparem. Imaginem que eu tenho esses três indivíduos. Um deles tem o gene para a cor loira de cabelo, o outro gene para a cor ruiva e outro gene para a cor do cabelo preto. A expressão do fenótipo de cada um, então, o que tem o gene para o cabelo loiro tem o cabelo loiro, o que tem o gene para o cabelo ruivo tem o cabelo ruivo, e o que tem o gene para o cabelo preto tem o cabelo preto. Isso levando em consideração o gene que dá cor ao cabelo. Mas imaginem que esses mesmos indivíduos também têm um gene que condiciona a calvície. Ou seja, independente do gene que eles tiverem para a cor de cabelo, por ter a presença do gene que vai condicionar a calvície, todos eles vão ter o mesmo fenótipo. Ou seja, os três vão ser carecas. Tá? Então, independente da cor, do que diz lá os alelos para a cor do cabelo, se tiver o gene para calvície, eles vão ser carecas. Então, a expressão do fenótipo acaba sendo careca, independente da cor do cabelo previsto lá nos seus genes. Tá? Ou seja, o gene para calvície ele está anulando ou inibindo a expressão do gene para a cor do cabelo. Simplesmente porque se não tem cabelo, né, a pigmentação desse cabelo não importa, não existe também. Tá? Então é mais ou menos por aí que funciona a epistasia. Para ajudar a gente a entender um pouco mais, na aula de hoje a gente vai ter um auxílio aí do Cavaleiro Sem Cabeça. Tá? Mas não se preocupe, a história dele fica aí para vocês verem nos filmes ou lerem na literatura inglesa. O que interessa dessa imagem aqui é um dos fatos. Não, não é o cavalo, cor de cavalo não é epistasia, tá? Mas sim a sua cabeça de abóbora. Tá? Essas abóboras, sim, aí sim, elas têm a cor determinada por epistasia, como vamos ver na aula de hoje. Então, as abóboras apresentam diferentes cores. A gente pode agrupar elas em três padrões básicos: as abóboras laranja, as abóboras verdes e as abóboras brancas. Tá? Para quem nunca foi numa feira aí, não deve ter nem sempre achou que só tinha abóbora laranja, né? A mais clássica aí, a mais comum, tá? Procurada aí por outros fatores. Tá? Mas existem essas três cores possíveis. Como se dá a genética disso? Antes da genética, vamos lembrar um pouquinho da síntese molecular. Então, como vocês bem sabem, a expressão do genótipo afetado pelas condições do meio ambiente é o que vai determinar o fenótipo. Para chegar lá, a informação que está contida no nosso DNA, em pares de bases nitrogenadas, ela é lida, transcrita e traduzida em proteínas. Tá? Os mecanismos moleculares que fazem a leitura, transcrição e tradução da informação, a gente vai ver no próximo trimestre. Por hora, então a gente já sabe isso, né? Esse DNA então é lido, transcrito e traduzido em proteínas. Essas proteínas seguem suas rotas metabólicas aí, dependendo da proteína, para ter sua função na expressão do fenótipo. Nesse caso aqui do exemplo é a melanina, né? Então ela se acumula lá na pele, gerando o padrão de cor, tom de pele, que é influenciado também pelo sol, não somente o que está escrito lá no nosso DNA, mas também pelas condições do meio. Se estou mais exposto ao sol ou menos, vai alterar aí o meu fenótipo, minha cor de pele nesse caso. Então, o pigmento responsável pela cor das abóboras, ele é sintetizado em três etapas, tá? Então preste atenção. Primeira coisa, é produzido um precursor dessa coloração. Esse precursor, ele não tem cor nenhuma, ele tem a cor aí incolor, né? Dito incolor, não tem cor, né? Cor incolor não, ele é branco, não, sem cor. Segunda etapa, esse precursor ele é convertido em um pigmento amarelo ou alaranjado, esse tom aí. E a terceira etapa dessa molécula, ela é convertida em pigmento verde,
Então a molécula primeiro gera o precursor incolor, esse precursor segundo é convertido em pigmento amarelo, terceiro, esse pigmento amarelo é convertido em pigmento verde. A genética da cor das abóboras, então, ela é feita por dois genes que são os responsáveis pela coloração. O gene C e o gene G, né? Cada um deles contém dois alelos. Então, o C tem Czão e Czinho, o G tem Gzão e Gzinho. Tá? Eles possuem um padrão de epistasia dominante. Tá? Então, já vamos entender um pouquinho mais o que é epistasia. Então, o que é uma epistasia dominante? Então, lembrando, né, a etapa do metabolismo da pigmentação ocorre lá, precursor incolor virando amarelo, segunda etapa, o amarelo virando verde. Então, qualquer etapa que esse pigmente pare no meio do caminho vai gerar a cor das abóboras, como está no esqueminha aí. Se ele para incolor, a abóbora fica branca. Se ele para depois da segunda etapa, mas não faz a terceira, a abóbora fica alaranjada. E se tiver todas as etapas presentes, esse pigmento finaliza o processo, deixando uma abóbora de cor verde. Então, primeira coisa, caso a planta possua um alelo dominante em C, não ocorre a etapa 2. Então, se não ocorrer 2, também não tem 3. A abóbora vai ser de que cor? Vai ficar branquinha. Tá? Então, olha aí, genótipo, Czão, qualquer coisa que vier, se tiver um Czão no gene C, se eu tiver um dominante, essa abóbora vai ser branca, não importa o que vier. Tá? Por isso que é uma epistasia dominante. Ela está desligando a expressão dos outros alelos. Se eu tiver um dominante em C, ele é epistático para os outros alelos e acaba aí a expressão do fenótipo restrita à cor branca. Agora, caso a planta possua um alelo dominante em G, não ocorre a etapa 3. Claro que para chegar ali, ela teve que não ter Czão na etapa anterior, certo? Se tivesse um Czão, já não seria nem amarela, ela seria branca e pararia por lá a síntese dessa proteína. Mas, não tendo Czão, tendo duplo homozigoto para o gene C, sendo Czinho, Czinho, e eu tenho um Gzão, aí não ocorre a etapa 3. Essa abóbora para, esses pigmentos param na cor amarela, condicionando então a cor alaranjada para essa abóbora, certo? E por final, qual que você acha que é o genótipo dessa abóbora da foto? A abóbora verde. Se tem Czão, fica branca. Se não tem Czão, mas tem um G dominante, fica alaranjado. Então, como será que seria a abóbora verde? O Cavaleiro Sem Cabeça está querendo participar da aula, vamos deixar ele responder essa. Com dominante em C, fica branca, dominante em G, laranja. A verde, então, só pode ser duplo homozigoto recessivo. Czinho, Czinho, Gzinho, Gzinho. Muito bom, Cavaleiro Sem Cabeça. É isso mesmo. Apesar de não ter cabeça, está pensando bem e prestando atenção na aula. Tá? Então, agora já entendemos aí os genótipos das diferentes cores de abóboras. Opa, peraí. Agora me explica uma coisa. Eu sou revoltos, malvadão assim, pois meus pais eram ambos brancos e eu nasci laranja. A genética pode explicar isso? Bom, o cavalinho aí tá maldoso. Não, cavalinho. A genética pode explicar isso, tá? E explicando isso, ajudando você a resolver seu caso de família aí, Cavaleiro Sem Cabeça, a gente vai poder entender um pouquinho mais da genética, da epistasia e da coloração das abóboras. Então, essa história começa lá com o avô, um dos avós do Cavaleiro Sem Cabeça, era uma abóbora branca muito malvada, o terror das plantações, espantava qualquer corvo, urubu, carcará, indivíduos que iam lá para roubar a abóbora, espantava todo mundo. Um dia ele estava sobrevoando a plantação vizinha quando ele olhou essa abóbora laranja, charmosa, um sorriso no olhar. Ela era muito decidida, olhou para ele, gostou também e foi já intimando para eles casarem. Ela casou, intimou ele para o casamento, ele se apaixonou e assim o amor aconteceu no meio da plantação. Pessoal, só fazer uma pausa, isso é só lúdico, tá? Não é assim que as abóboras se reproduzem, tá? Só para ficar claro isso, porque já teve aluno me perguntando. Mas desse cruzamento, então, da abóbora branca com a abóbora laranja, sabendo que ambos eram homozigoto branco e homozigoto laranja, então,
Desse cruzamento, então, cada um manda seus genes, lembram como que faz a formação dos gametas, tá? Cada gene só manda uma cópia. Então, cada um deles só podem mandar um alelo de C e um de G. Como ambos só têm uma cópia de cada um para mandar, então tá aí o que eles mandam. E todos os filhos nasceram branquinhos, duplo heterozigotos. Por que duplo heterozigoto? Heterozigoto para os dois genes, tanto para C quanto para G. Bom, se ele tem um Czão dominante, já sei que a cor é branca. Tá? E esse era o caso dos pais, ambos pais do Cavaleiro Sem Cabeça eram duplo heterozigotos. Então, se ambos pais do Cavaleiro Sem Cabeça eram duplo heterozigotos, a gente vai fazer agora o quadro de Punnett. Lembra do quadro de Punnett? O que vai nos índices? Linhas e colunas. Nos índices vão os gametas formados pelo pai e pela mãe. Como os dois têm o mesmo genótipo, ambos formarão os mesmos tipos de gameta. Tá? Então, todas as combinações de um alelo de C com um alelo de G possível vão dar origem aí aos gametas, tanto do pai quanto da mãe. Tá? E aí a gente faz as fecundações possíveis. Cada espermatozoide tem a chance de encontrar cada um dos óvulos, por isso que gera a tabela de Punnett. Tá? Então, cada espermatozoide tem a chance de fecundar cada um dos óvulos. Faça esse cruzamento, né? Preencha as linhas e colunas. E aí eu tenho, do cruzamento então de duas abóboras brancas, duplo heterozigotas, eu tenho todas essas possibilidades de genótipos aí para a prole. Tá? Agora a gente contabiliza os fenótipos, lembrando ali as regras de montagem, né, para cada cor. Se tem um Czão maiúsculo, se tem um dominante em C, já para por aí, já vai ser branco. Agora, se eu não tenho dominante em C e tenho dominante em G, para depois da segunda etapa e fica alaranjado. Agora, se eu sou duplo homozigoto recessivo, a pigmentação sofre todas as etapas, chegando à cor verde. Tá? Então vamos lá, contabilizar. Bom, aqui ó, dos 16 da prole, 12 serão branco. A proporção também de 3 serão laranjados, para apenas um verdinho. Tá? Então reparem bem na proporção fenotípica, bem diferente do que a gente viu até aqui. Por que isso ocorreu? Por que tem essa variação aí na proporção esperada? Justamente pela epistasia dominante. Tá? Se eu tenho um C dominante, já acaba a expressão da cor, ela já para por aí, não importa o que vai ter em G. Então o gene C ele é epistático sobre o gene G. Tá? Opa, então ajudamos você aí, Cavaleiro Sem Cabeça. Sim, não se preocupe, você é filho de ambos seus pais, certeza, tá? Você tem uma chance aí aproximadamente 18% de nascer da cor laranjada e foi por isso que você nasceu dessa cor aí, tá? Teria uma chance pequenininha de ser verde e a chance maior era ser branco mesmo, mas não foi. Tá? A genética explica. Resolvido aí seu caso, pode ser uma pessoa mais tranquila, tá? Não se preocupe com isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho da cor de camundongo e a epistasia recessiva. Bom, já sabemos que se a epistasia dominante era quando a presença de um alelo dominante de um gene desligava a expressão do outro, a recessiva segue esse mesmo padrão, mas aí é a presença de um alelo recessivo em um gene que vai inibir a expressão do outro. Tá? Então, a síntese molecular é muito parecida para os camundongos. Então, primeira coisa, é produzido um precursor incolor. Segunda etapa, esse precursor incolor ele é transformado, convertido em pigmento amarelo. E por último, a terceira etapa, o pigmento amarelo ele é convertido em pigmento preto. Então, a expressão do fenótipo da cor da pelagem dos camundongos é determinada por dois genes. O gene A, que possui dois alelos, Azão e Azinho, e o gene P, que contém dois alelos, Pzão e Pzinho. Né? Lembrando aí que as letras maiúsculas, como sempre, denotam alelos dominantes e as letras minúsculas denotam alelos recessivos. Então, esses dois genes interagem de maneira epistática recessiva na expressão dessa cor. Quais são essas regras de montagem, então? Primeiramente, caso possua dois alelos recessivos em P, não ocorre a etapa 2, acaba aí a síntese da pigmentação e gerando um indivíduo albino, pois esse pigmento não tem cor. Ele não gerou nenhuma cor, né? O pigmento não seguiu a etapa 2 e 3, permanecendo incolor, gerando o ratinho albino.
Por isso essa epistasia ela é recessiva, porque se o GNP tiver dois alelos recessivos, ou seja, ele estiver expressando o fenótipo recessivo de P, não importa o que tem no GNA, os pigmentos não vão seguir a sua síntese e não vai gerar cores diferentes para esse ratinho. Então, a epistasia é dita recessiva, porque é justamente a expressão do genótipo recessivo em P que vai condicionar a cor albino, inibindo as outras cores. Agora, se ele possuir pelo menos um alelo dominante em P, né, vai seguir para a etapa 2. Mas se tiver um dominante em A também, não vai ocorrer a etapa 3. Então, a presença de um dominante em P deixa ocorrer a etapa 2. Mas a presença de um alelo dominante em A inibe a etapa 3. Ou seja, se o pigmento não passou pela etapa 3, que converteria esse pigmento marrom ou amarelo em preto, ele permanece amarelinho, né, ou marrom, dando a cor agute, dita agute para esse ratinho. Ou seja, então, se eu tiver pelo menos um dominante em A e um dominante em P, não ocorre a etapa 3, o ratinho permanece agute. E como que seria o genótipo, então, para um indivíduo ser preto? Então, ele não possui alelo dominante em A, mas sim em P. Em P, sim, se não tivesse dominante em P, ele nem passaria a etapa para a etapa 2, continuaria incolor. E a presença de um dominante em A inibiria a etapa 3. Então, para o indivíduo ser preto, ele não possui alelo dominante em A, e sim em P. Aí toda a síntese dessa proteína de cor vai ocorrer, desse pigmento, então ele vai passar a ser amarelo e depois passar a ser preto, expressando o fenótipo ratinho preto. Então vamos pensar um pouquinho, quais seriam os genótipos dessas três cores, os possíveis genótipos para cada uma dessas cores. Bom, para eu ser branquinho, eu já tenho que expressar recessividade em P. Para isso eu tenho que ter os dois alelos Pzinhos ali recessivos. Daí não importa o que vai ter no GNA, o P está sendo epistático sobre ele, inibindo a expressão do genótipo de A. Agora, se o A for dominante e o P também, o ratinho vai ser de cor amarela, porque o A vai inibir que esse pigmento se converta em cor preta. Tá? Agora, se eu for dominante em P, ou seja, vai ocorrer a síntese dessa proteína e essa proteína não vai ser inibida da segunda etapa, vai passar pela segunda e terceira etapas, então ele é recessivo em A e dominante em P. Tá? Então aqui fica claro por que a cor dos ratinhos é um caso de epistasia recessiva. Se o P é recessivo, acabou, ele inibe a expressão de A. Agora, se o P não é recessivo, se o P é dominante, aí sim eu olho para o A. Se o A for dominante, a cor é amarela, se o A for recessivo, a cor é preta. Então, exercício dessa aula da videoaula de hoje, para vocês responderem lá no fórum, qual a probabilidade desse casal aqui da imagem ter um filhote macho e preto? Lembrem de adicionar a probabilidade de cada uma dessas condições. Tá bom? Então postem lá e as dúvidas também. Ah, professor, eu vi as imagens nos cachorros no começo da aula, era só para provocar a gente, porque a gente gosta de cachorro? Não, é bem interessante que a cor dos labradores também é um caso de epistasia, tá? Parecida com a dos ratinhos. Então olhem aí, para o labrador ser preto, ele tem que ter dominante nos dois. Para ele ser chocolate, ele é recessivo em B e dominante em E. E para ele ser amarelo, aquele labrador branquinho, clarinho, ele é recessivo em E, não importa o genótipo, em B. Tá? Então, um cruzamento de dois duplo heterozigotos, dois cachorros pretos duplo heterozigotos, teria toda essa proporção aí. Olhem aí os tipos, os amarelos, os pretos e os marrons. Tá? O marrom ali é o chocolate. E também eu quero que vocês respondam no fórum, junto com a resposta da questão que eu passei anteriormente, que padrão de epistasia é esse dos labradores? É dominante ou recessivo? Postem dúvidas também, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, crítica e sugestões, postem, tá? Cada sugestão e crítica vai ajudar a melhorar a aula para vocês. Um grande abraço e bom estudo para todos.